Olá, eu sou a Andréa. E eu sou a Dani. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vozes do Transporte. Que hoje é uma liderança feminina que está presente. A gente adora quando vem, porque é um setor, né? Um segmento ainda tão masculino que quando vem as mulheres aqui, né, nesses setores, a gente... em cargo de liderança, cargos, né? eu acho que é uma força, um incentivo que dá, sabe? Assim, é uma visão vocês, diferente, mulheres, uma visão diferente do que a gente já está acostumado a ouvir. Tira um pouco daquela coisa cultural, né, que a gente está acostumada. Pois é, mas sem muitas delongas, né? Vamos apresentar. Está aqui no nosso sofá, eu vou ler, tá, gente? Porque o primeiro nome é fácil. Que é a Melissa Morelato Matede, que é diretora-geral da área de Turbo e Thermal Technologies da Borg Warner. Oi. Seja muito bem-vinda aqui no nosso sofá, Melissa. Obrigada, André, obrigada, Dani, pelo convite. Imagina, obrigada. A gente conseguiu a agenda finalmente, né? Já faz um tempo que a gente está tentando trazê-la, mas com certeza a agenda de uma diretora aí não é muito fácil de conciliar. Então, obrigada aí pela presença. Eu que agradeço. Melissa, então a gente falou tanto sobre isso agora aqui no comecinho. Eu acho que seria muito legal se a gente pudesse falar um pouco essa sua trajetória dentro da empresa. E pelo que a gente estava conversando nos bastidores, é a primeira vez neste cargo de direção que a Borg Warner tem uma mulher à frente. Você me disse que em outros países isso já acontece, mas que no Brasil é a primeira vez. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua trajetória e como foi ser a primeira, né? Inaugurar aí esse cargo de uma forma feminina e o que isso mudou. É claro, para mim, assim, primeiro, que eu nunca imaginei ter essa posição. Eu sou uma pessoa formada em finanças. Minha formação principal ela é em ciências contábeis. E depois eu fiz administração estratégica de negócios. Então, nunca foi sentar na cadeira, né, de uma diretoria geral, sempre foi sentar numa cadeira de diretoria financeira, sentar numa cadeira de controller, de CFO, né? E quando eu comecei na Borg, também foi nessa carreira. Então, eu comecei como supervisora de controladoria. Logo depois, eu assumi a posição de controller da Borg Warner Brasil, que foi uma posição que eu fiquei por 6 anos e meio. Então, eu estou na Borg Warner há 9 anos, e por 6 anos e meio eu fui a controller financeiro da empresa. O curioso é que durante esse período como controller, teve uma ocasião que eles precisavam de um plant manager interino. E eu me candidatei. Era para fazer esse trabalho só por 6 meses, até a gente receber um novo plant manager. Então, nesses 6 meses que eu fiquei interinamente, né, durante a minha jornada como finanças, já meio que picou um mosquitinho lá, falando, olha, dá para assumir uma posição maior, né? Mas foi realmente temporário, voltei para a cadeira de finanças, e aí quando surgiu a oportunidade de novo para competir pelo cargo de gerente geral, aí eu me inscrevi e deu tudo certo, né? E aí eles optaram por mim. Eu acho que essa parte de finanças ajudou muito, né? Porque 6 anos e meio na frente da área financeira, você acaba vendo um pouco de tudo. Então, você acaba vendo todos os comportamentos de cliente, você acompanha o que está acontecendo no mercado, você sabe o que está sendo investido e as decisões de investimento, então, dos produtos novos que estão chegando, das linhas novas que estão chegando. O que deu certo, o que não deu certo. Exato. Ali, né? Pelos números. Pelos números que, contra dados e fatos, não né? Tem o que fazer. Não tem argumento. Exato, então você meio que conhece, e eu nunca fui uma profissional de finanças que ficava só dentro do escritório, né? Desde que quando eu comecei minha carreira, para mim sempre foi área de custeio, chão de fábrica. Então eu gosto muito da área fabril. Mesmo não sendo técnica, né, não tendo embasamento de engenharia, igual a maioria das pessoas da Borg Warner tem, para mim tudo no final acaba virando em número, né? Então, um output de uma máquina, uma forma, um processo de como são feitos, de como é realizada a produção, tudo acaba se transformando em número. Então tem coisas que não fazia sentido quando você começa a conversar com o número. E eu sempre fui um bom suporte para os meus plant managers, né? Então tudo isso acabou me auxiliando. E o fato de ser mulher, eu até comento dentro da própria Borg Warner, para mim era a empresa que tinha que ser. Porque a Borg Warner, ela é muito inclusiva nesse sentido. Eu não sinto em nenhum momento nenhuma trava por ser mulher, né? Tenho o mesmo respeito, sou ouvida, a minha voz tem a mesma força do que qualquer outra voz masculina, o meu respeito é o mesmo do que qualquer
parceiro meu que seja homem. Então eu vejo que dentro da empresa, seja aqui local no Brasil, seja fora com os nossos chefes ou com as outras board warners, em nenhum momento nesses 9 anos de história dentro da empresa, eu senti qualquer preconceito ou qualquer trava ou qualquer diferenciação por ser mulher. Então, para mim, toda essa história, tudo que eu aprendi lá dentro e ainda sendo num ambiente que eu me sinto extremamente respeitada e confortável, só veio a somar para que essa experiência esteja sendo boa, né, e positiva. Mas você vem da área de finanças, né? Onde a gente encontra mais mulheres, inclusive. E você trabalha numa empresa que a área técnica está ali, às vezes até de uma forma mais dominante, digamos assim, né? Por causa do desenvolvimento de tecnologias. Hoje, na sua gestão, você vê uma maior entrada, uma maior busca, porque você disse que a Borg sempre esteve de portas abertas, independente de gênero, mas para as mulheres nesse segmento, que às vezes a própria mulher se coloca como uma barreira ali para essas questões mais técnicas, turbos, tecnologias e tal, abriu portas, você sente essa maior facilidade, enfim, maior busca? Eu vejo, pelo menos das que eu tenho hoje, a gente já vê isso em números também, né? A gente fala lá em 2022, a gente tinha um percentual de 23% feminino dentro da Borg. Hoje a gente tem 33%. Então a gente deu um salto muito grande, né? E hoje a gente tem muitas realmente dentro da área de produção, dentro da área de qualidade, dentro da área de usinagem. Tá, esse salto estão em todas as áreas, inclusive essas citadas por você. Exato, na produção, qualidade, até na manutenção, logística. A gente tem alguns programas que são fomentados para aumentar a participação feminina. Lógico, não é dedicado só para isso, porque a gente dá treinamento para os homens e para as mulheres, mas também em áreas técnicas que às vezes as mulheres nem teriam interesse de entrar. Por exemplo, na usinagem, a gente fez um programa que chama Girls and Machines, onde a gente fez uma parceria com o Senai, que a gente formou as mulheres para poderem tocar um torno, tocar uma máquina de usinagem, né? E foi muito bom, porque depois que a gente capacitou, elas trabalhavam mais numa linha de montagem e elas estavam tecnicamente capacitadas para operar uma máquina mais complexa, né? Então isso foi muito bom, foi muito positivo e a gente conseguiu aumentar o número de mulheres formadas também. Então essa área a gente consegue direcionar e ampliar, né? O que a gente ainda vê dificuldade ainda, mas isso acho que é normal do setor, é a parte da engenharia mesmo, e a engenharia mecânica, digamos, né, ao final, porque eu tenho muitas engenheiras de produção. Eu tenho engenheiras de produção esparramadas em vários departamentos. Eu tenho engenheiras de produção em compras, engenheiras de produção na logística, engenheiras de produção em vendas, engenheiras de produção na engenharia de manufatura, então, na melhoria contínua. Então eu tenho várias engenheiras de produção. Porém, engenheiras mecânicas aí na área de engenharia é um pouquinho limitado ainda, até pela própria formação, né? Nas universidades a gente não vê um número tão expressivo. Então é um pouco mais difícil de você aumentar essa participação dentro das empresas também, né? E o que você acha que, por exemplo, pode ser até meio natural, né? Em algumas áreas ter menos interesse, às vezes mesmo, né? Nem por falta de incentivo, como você mesmo disse, a empresa tem as portas abertas, mas às vezes é uma questão mesmo de não interesse, né? Por parte da mulher. Mas você agora ali, estando na liderança e vendo esse aumento também em algumas áreas, por que é tão importante, assim, na sua opinião, ter essa participação, tanto feminina como masculina, numa mesma área? O que você percebe que melhora ou que fica diferente? Que detalhe que a mulher traz e o homem traz e que deixa esse trabalho um pouquinho, talvez até mais eficiente? Ou complemento, né? Como se complementam. Porque é isso, eu acho que talvez não ter uma mulher em certas áreas, talvez falte tal coisa que você já percebe em outras. Eu gosto muito da combinação, né? Mais do que gênero, eu gosto muito de perfil. E para mim o perfil, eu gosto daquele perfil que o olho brilha, né? Então, se tá brilhando o olho da mulher ali engajada e querendo fazer o que tem que fazer, ou do homem, para mim realmente não indica muito. Eu gosto do equilíbrio entre perfis, né? Sem criar rótulos, né? Que às vezes a gente fala, mas eu acho que
as mulheres, elas acabam escutando mais, tem sempre um olhar mais detalhado. Eu sou muito de falar isso, eu falo muito isso de mim. Eu gosto do capricho, né? Eu acho que às vezes você fazer uma coisa um pouco mais caprichada, com um pouco mais de detalhe, um pouco mais de cuidado, né? Eu acho que tudo reflete, né? Então não é fazer uma coisa de qualquer jeito ou muito direta, mas eu acho que faz um pouco falta a parte do cuidado de olhar para o lado humano mesmo, mais humanizado. Eu acho que e isso a gente tem, eu tive muitos líderes homens mais humanizados, mas normalmente é porque também tem uma mulher forte do lado deles, ou eles são pais de meninas, que acaba tendo esse olhar um pouco mais caprichado, assim. Então eu acho que essa parte para mim faz diferença, né, de você olhar um detalhe, uma coisa mais caprichada, o próprio cuidado em si. Eu falo na produção, eu não sei se é porque, como sou eu que estou à frente da empresa, eu sinto uma conexão muito forte com as mulheres que trabalham na Borg, né? Então eu vejo que elas sempre me param, vêm conversar, vêm perguntar se tá boa a linha, tem orgulho de dizer como tá limpa a nossa linha, até fica o convite para vocês irem lá quando quiserem, como é limpa a nossa linha, como tá organizada, se tá bem arrumada. Então eu vejo que elas se preocupam com isso também. É uma coisa que acaba meio que florescendo, né? A gente acaba sendo pegando um pouquinho mais no pé de certas coisas quando elas são feitas Sim. com mais capricho, né? Então eu gosto de olhar um pouco para esse lado. E do meu lado, eu olho um pouco mais com a questão do cuidado, né? Eu sei que às vezes fala, só mulher tem cuidado. Não é, tô falando de mim mesmo. Um cuidado e uma atenção com os próprios funcionários, né? Olhar um cuidado para ver um uniforme, se está adequado, se a fábrica está muito quente, o que eu posso fazer para melhorar o ambiente de trabalho, se o sapato de segurança está machucando o pé, o que a gente pode fazer e ter um sapato melhor, áreas de descanso, que a gente possa ter áreas de descanso, áreas agradáveis, a própria limpeza, ventilação da fábrica. Eu acho que são alguns cuidados que no final, na minha opinião como líder, o colaborador ele enxerga isso. Sim. E ele te devolve de alguma forma. Né, ele se sente ouvido e ele responde, né, uma troca que para mim acontece, e isso eu vejo que foi muito, não falo que, né, que ninguém faz, estou falando da minha visão e do que eu escolhi fazer. Né? Certo. Melissa, você falou sobre o ambiente e tudo mais, com esse crescimento, né, da participação feminina dentro da fábrica, nas variadas áreas, teve de ter alguma adaptação, já que os homens quem predominavam? Na linha de montagem, não, porque a nossa linha é ergonômica, então tanto faz do tamanho, seja um homem mais alto, um homem mais baixo, a gente, mulher mais alta, mais baixa, também não interfere em nível de força nem nada, até por conta da gente seguir todas as regras de ergonomia, mas o engraçado foi que a gente teve que dobrar o tamanho do vestiário feminino, né? O vestiário feminino era pequenininho. E exige mais, né? A gente gosta de espelho. Exige mais detalhes, né? Então, a gente fez um vestiário feminino maior, a gente ampliou também o ambulatório, a gente ampliou salas de descanso, né? Teve um pedido também que as meninas fizeram, às vezes na hora do almoço elas queriam deitar um pouco, descansar um pouco, então aí nós colocamos alguns puffs dentro dos vestiários, mas é claro, não foi só no das meninas, nós colocamos puffs. Direitos iguais. Exatamente, colocamos puff nos dois vestiários, tanto nos dos homens quanto das mulheres. O que legal que os homens se beneficiaram também da chegada, com a participação feminina, detalhes, né? Porque são detalhes que, para eles, passam despercebidos, mas que a gente se atenta, né? Exato. E beneficia os colegas. E não é nada, né? Você poder colocar, às vezes a pessoa quer deitar, descansar um pouco, vai deitar no chão. Falei, não, vamos colocar uns puffs, né? Então, acho que acaba refletindo, é o que você falou, a gente olha às vezes para um lado, mas eu nunca vou fazer diferença, vamos fazer para os dois. Que vai Até porque que eu acho que isso que é o legal, de você incluir a mulher, e não, a gente já conversou com outras pessoas a respeito, alguns outros convidados, né? Sobre você não dar vantagens, né? Não é dar vantagens, é uma profissional como o homem, né? Eu acho que é isso, é você dar os direitos iguais, fazer uma inclusão, né? E acabou, não tem essa de dar uma vantagem, dar o puff só pra elas, né? Enfim. Exato. Eu sempre disse isso, eu nunca quis vantagem. Apesar da área de finanças hoje ser muito feminina,
eu comecei há 30 anos atrás numa área que tinha muito homem. E eu escutei, quando menina, muitas vezes há 30 anos atrás, que eu não teria vantagem nenhuma por ser mulher. E eu sempre falei para os meus chefes, que bom. Eu nem quero. Eu nem quero que seja igual. Que seja igual, que seja visto o meu trabalho, que seja visto o que eu faço, a minha entrega. Sim, como profissional, porque eu também né? não quero vantagem por ser mulher. E, Melissa, quando você aceitou o desafio, né, se candidatou à vaga e conseguiu o cargo, quais eram os seus principais desafios naquele momento? O que te entregaram e falou, tá bom, você conseguiu, agora a puxa tá aqui. Quais eram os seus principais desafios naquele momento? Eu acho que assim, o primeiro, eu acho que para todo líder, né, você movimentar de uma pessoa que é par e passa a ser líder das pessoas que eram seus pares. Né? Então, as pessoas que trabalhavam comigo 4, 5, 6 anos como meus pares, de repente eu virar líder dessas pessoas. Né? Eu acho que essa é uma primeira virada de você conseguir saber fazer esse movimento, né, da melhor forma possível para os dois lados. E o outro, para mim, era muito a parte técnica, né, porque, de novo, não sabendo absolutamente nada de uma engenharia mecânica. O famoso engenharês. Nada. Eu sou engenheira da contabilidade, né? Não saber nada disso. Mas isso foi muito bom também, porque a maioria, né, das pessoas do meu time me abraçaram de uma forma que não se viram diminuídos por isso. Muito pelo contrário, eles desenham para mim. Desenham a máquina, desenham como monta o turbo, desenham a peça, mostram o que funciona, o que não funciona, e eu confio muito neles, né? E eu acho que isso ficou muito claro para eles desde o início. Eu não quero questionar, eu não sou uma pessoa que faz microgerenciamento, eu não preciso saber dos detalhes. Eu quero gente que confie, né? Gente que eu possa confiar e que confie em mim. E isso foi muito positivo, porque eles viram que eu precisava deles e eu realmente preciso. Sim. E por outro lado, eles sentem também a confiança que eu tenho neles. Mas para mim o primeiro foi assim, e agora? O que eu faço com essa parte técnica que eu não sei nada, né? E eles foram me ensinando, e eles foram me direcionando. Quer dizer, você tinha um Senai em casa, né? No quintal de casa. Um Senai, uma universidade, uma feia ali com você, né? É muito engraçado, porque era muito, quer dizer, são pessoas que têm 15, 20 anos de casa. Fazendo o desenho para mim, me explicando do funcionamento, ou do layout de máquina, de como funciona uma máquina, como funciona um processo. E eu pergunto assim, eu não tenho dificuldade nenhuma em falar, não sei o que é isso, o que é isso? Né? O que é esse processo? Que isso é importante, né? Claro, a gente não ter essa vergonha ou esse... por ser líder, se colocar no papel de que eu tenho que saber tudo. Não, isso vem, né, com o tempo. Melissa, agora falando um pouco de Borg Warner, né? Eu acho que seria legal até para quem nos assiste, né? Porque é uma empresa super conhecida em turbos, né? Uhum. E turbos associados em caminhões, automóveis e tal. Eu queria que você trouxesse um pouco, né, da produção e hoje como está o mercado para pesados, até para leves. Uhum. Queria que você desse um overview aí do que... Bom, a Borg Warner Brasil completou ano passado 50 anos de Brasil, né? Então no mundo a gente está há mais de 100, porém no Brasil há 50 anos. E a nossa história no Brasil, durante muitos anos, foi no pesados, né? Então foi nos caminhões e nos ônibus, durante muitos anos, até quando a gente lançou o nosso primeiro carro de passeio em 2014, e aí que a gente entrou no mundo também do carro de passeio. Ah, tá. Foi então o contrário. Exato. Dos pesados para os leves. Exato, foi do pesado para o leve. Então o projeto de leves começou em 2014, mas começou de uma forma muito devagar, com o Volkswagen, né, o 1.0 da Volkswagen, 2014 para 2015, e depois nós ganhamos toda a gama da Stellantis em 2019, que começou a produção no final de 2020, bem no final da pandemia, e começou a nossa produção também, e aí também mudou muito a nossa produção como um todo aqui no país, a nossa representatividade, a nossa produção. Então hoje a gente tem turbos tanto para a linha de Euro 6, a gente ainda fabrica Euro 5,
E tem uma novidade aí chegando para o ano que vem, que a gente já está desenvolvendo um Euro 7 para uma linha de pesados, de caminhões pesados. Pro Brasil. Para o Brasil. Olha que legal. Já tem convite para voltar, então. Já fica Todo o mundo convite. que dá esses spoilers já recebe o convite. É automático. É automático. Logo, logo a gente pode anunciar. Mas é uma montadora que já é cliente nosso, mas que está desenvolvendo essa tecnologia já na Europa e a gente está fazendo já aqui junto com eles para 2027. O que é legal, porque já fica o spoiler, gente, que então que a gente vai para Euro 7, né? Não sei quando, né? Mas a montadora já tem já tá vendo a porque tem que chegar antes para fazer os testes. Exato. É todo um processo que leva tempo. Porque tem os testes da produção, depois os testes de bancada junto com a montadora, depois para ir para os testes reais e depois clientes. Então, quer dizer, validação. É uma caminhada. É uma longo. caminhada. É Mas longo. legal, porque estava se discutindo muito ainda se valeria a pena na Europa, né? Entrar na Euro 7, porque é um passo para... Muito, muito perto, né? E é uma coisa tão mínima e um investimento tão é grande muito para, né, comparado à eletrificação, o gás que já temos. E legal saber disso. A tendência dessa montadora, a escolha dessa montadora foi ir. Né? Já sai na frente. Exato. Legal. Então a gente ainda tem essa produção de Euro 5, Euro 6 e esse para o futuro de Euro 7, mas a gente ainda produz aftermarket. Para o Euro 3 a gente ainda fornece ainda. Então o nosso mercado de reposição ele é muito forte ainda para os turbos, tanto o Euro 3 quanto o Euro 5. Na linha de thermal, que são as nossas embreagens viscosas e os ventiladores, eles são totalmente direcionados ao veículo pesado, então caminhões e ônibus. Então a gente tem algumas aplicações que são as eletrônicas, as bimetálicas e também uma tecnologia que a gente trouxe nova há alguns anos atrás, focada também nesse segmento. E para os leves, a gente tem toda a linha 1.0 da Volkswagen, a Fiat, todas as motorizações turbos também são nossas. E também para o ano que vem a gente tem um novo fornecimento para uma montadora de leves também. Vão entrar uma nova marca. Exato, que inicia agora também em 2027. Eu também não posso falar ainda porque a montadora não autorizou, mas também vai ser fornecimento nosso para veículos leves iniciando em 2027. Então, o que eu vejo da BorgWarner, a gente cresceu muito nos últimos anos, principalmente depois que a gente ganhou esses leves. O ano passado foi um ano muito positivo, foi um ano de recorde de produção, recorde de venda. Foi os nossos 50 anos, foi o nosso ano de ouro mesmo. Até a gente falava dentro da empresa, eram 50 anos de ouro. Porque foi tudo muito bom. Desempenho, performance operacional, tudo. Foi muito positivo. 50 anos foi... 2025. Foi 2025. Então veio tudo a calhar, né? Assim, veio tudo. Para celebrar aí os 50 anos. Foi realmente muito positivo pra gente. Foi um ano para ficar bem marcado. O que a gente sentiu um pouco de sofrimento foi mais no último trimestre, com já os veículos pesados, né? Agora, o último trimestre de 2025. 2025, tá. E no primeiro trimestre também não foi diferente, né? Seguiu a tendências que a gente já estava vendo lá no último trimestre de 2024. Então, o primeiro trimestre foi um pouco mais devagar, a gente viu algumas oportunidades em março, mas ainda bem baixo, né? Então eu espero que retome. E vocês, hoje no valor total de vocês, hoje o veículo, caminhões ainda é o maior faturamento de vocês? Hoje não mais. Hoje é o veículo leve. Mas isso depois dessa transformação. Hoje, só até para entender, para complementar a pergunta dela, hoje a Borg atende todas as marcas de caminhões. Isso. E leve, Volkswagen e Stellantis. Exato. Mas acontece que, apesar de serem duas marcas em volume... Exato. Isso. E desde quando que isso mudou, esse movimento? Isso começou a mudar em 2023 para 2024. Porque assim, até 2023 a gente estava ali no meio a meio. 2024 já virou. A gente já virou para... acima de 60% de carro de passageiro. 60% leve e 40% pesados, 40 é isso? Pesados, exato. Mas em termos de ticket médio aí, de faturamento, porque como o ticket médio de pesados é maior, aí eu queria saber se o faturamento ainda é forte pelos pesados
ou o volume de leves já O traz... volume de leves traz tudo. Porque Entendi. o volume de É leves que são ele duas muito marcas, grande. acho que são as duas São marcas mais mais principais, emplacam, né? Seu Volkswagen Exato. E é toda Stellantis. e toda a Stellantis, que aí não é só Fiat, Não, né? tudo que tem turbo. Tudo que tem turbo. Citroën, Peugeot, Fiat e a Jeep. Nossa. E essa mudança, vocês estão projetando alguma coisa para equilibrar mais esses dois mercados? Como é que está a sua visão em relação aos pesados? Você acha que realmente ele está indo mais pela questão do mercado? Ou vocês estão já apostando em alguma coisa para tentar dar uma equilibrada mesmo assim, nesse mercado? Eu acho que é muito por volume, né? Não tem como, né? A gente É tá mais uma falando- situação de mercado. É mais situação de mercado e volume, né? Eu acredito que o Brasil ainda volte a produzir altos níveis, né? A gente sabe que o ano passado não foi tão forte para o veículo pesado, mas eu ainda acho que tem oportunidades, né? Para a gente poder crescer nesse mercado, e é o que eu espero, né? É o que a gente do setor espera, que esse setor retome. E outra, foi quem ajudou a gente a crescer nesses 50 anos de história. Sim. Né? Então não tem como falar que esse segmento não é importante, eu quero que ele retome. Mas hoje eu vejo também que é difícil retomar num cenário que a gente sabe que os juros estão muito os juros, né? O valor de um caminhão é muito alto, então qualquer frotista, qualquer pessoa que for empreender e investir num veículo novo, num caminhão novo, e não tiver esse dinheiro em caixa, sabe o quanto vai estar custando, né? Então acho que esse é o que compromete muito, porque necessidade a gente sabe, a gente escuta falar tanto em renovação de frota, a gente sabe da necessidade. Teve agora o incentivo do governo, que foi um empurrãozinho. Ajudou alguma coisa, mudou alguma coisa? A gente não viu esse... Não, eu não não vi. Eu acho que não... Não refletiu do último trimestre para esse primeiro, não te impactou tanto. Não impactou. Já era mais ou menos o volume esperado. Era, Fenatran, é um ano de feira, é um ano que as marcas trazem algumas novidades. Você vê alguma perspectiva? Seus clientes já te desenham alguma coisa que pode ser, na sua visão, um segundo semestre um pouco melhor? Não, eu acho que a esperança é que realmente essa taxa de juros baixe, né, e que o agro retome, e que aí os frotistas e tudo mais decidam realmente investir, fazer essa troca, investir numa tecnologia mais nova, trocar os caminhões antigos por caminhões mais novos, e quem sabe aumentar, ter um fôlego aí maior no Move Brasil, com algum incentivo, alguma coisa do tipo estudos, né, que possa trazer um volume adicional. Para poder mudar esse cenário, para poder mudar o cenário, porque o desejo todo mundo quer, quem não quer, né? Um veículo novo, um veículo que polui menos, um veículo mais eficiente energeticamente. O duro é o quanto você vai pagar por isso e o tanto de juros que você vai pagar por isso. Né? Então acho que esse ainda para mim é o que tá é o entrave ali, né? Vocês trabalham com remanufatura também? Também tem reman. E como que funcionou essa parte da remanufatura dentro desse período de mercado instável? Houve um aumento para esse tipo de produto? Como que vocês estão visualizando? Porque às vezes acontece, né? É como tem que haver troca, ou haver manutenção, às vezes acabam indo por esse caminho. Aproveita falar do aftermarket. Sim, mais do que o remanufaturado, é o aftermarket em si mesmo. Né? Então a nossa linha do mercado de reposição, ele cresceu muito nos últimos anos. Nos dois segmentos, pesados e leves. Mais no pesados. Porque você sentiu então isso que eu imaginei. Pela mudança de comportamento de cliente, comportamento de consumidor. Então no pesados é realmente muito forte. A gente cresceu em uma média teve anos que a gente cresceu 12%, teve anos que a gente cresceu 15% no mercado de reposição. Então só vem crescendo. Sempre crescendo, tanto para turbos quanto para as embreagens viscosas. Porque é o que a gente fala, o comportamento do frotista, ele quer um original. Sim. Né? O original, ele faz toda a diferença na hora de trocar. E outra, um caminhão parado é prejuízo. Um caminhão quebrado é prejuízo se ele colocar qualquer turbo. Então, a busca por um turbo BorgWarner, ela é muito grande. Então, a nossa vantagem que a gente vê na reposição, como um todo, é exatamente ser a marca original e ser a preferência. Então, a gente viu realmente um movimento muito positivo, tanto para o turbo quanto para a embreagem viscosa. E você sente que esse crescimento deve continuar até o final do ano? Como que você está percebendo esse mercado? Sim, eu estou vendo a mesma coisa, continuando na mesma toada aqui do ano passado. De
crescimento uma coisa mais pujante, assim, nessa casa de aftermarket. 12% a 15%. Isso também. leva a crer também que o comportamento desse transportador ou até de um motorista autônomo, enfim, mudou, né? Porque antes eles às vezes não davam essa preferência pelos itens originais, existia muita campanha para esse tipo de coisa. Você sente essa migração agora para produtos eficientes, originais? Eu sinto, da Borg eu sempre senti muito forte, né? Até porque o turbo é muito importante, né, para o frotista, em todos os sentidos, né? Tanto na emissão quanto na redução de combustível, né? No próprio carro, o caminhão dá problema, né? Sim, então sim. isso sempre foi muito forte. Ele tem uma presença muito importante ali, né, no funcionamento do veículo. Exato. Eu queria até te perguntar, porque você falou de Euro 7, e obviamente que algumas coisas você não vai poder falar, mas em termos de evolução, né, a gente saiu vocês produzem para o aftermarket o Euro 3, ainda tem o Euro 5, Euro 6 e caminha para o Euro 7. Para onde vamos em termos de evolução tecnológica do turbo? Olha, a gente já tem alguns desenhos novos de turbos, né? Os turbos que a gente já trouxe para o Euro 6, eles já são com uma tecnologia ball bearing. Que isso? Agora é você que vai me dar aula. Então, eu adoro essa. Eu acho que tecnicamente, eu vou precisar marcar uma técnica com o meu engenheiro, ele te explica exatamente o desenho do ball bearing. Mas ele traz mais eficiência energética, exato. Tá. E também agora tem uma tecnologia nova que é o turbo de geometria variável também, que traz mais redução de poluentes e mais eficiência energética também. Essa eu já ouvi falar, porque ele tem uma resposta mais rápida ali na hora do motor do funcionamento, injeta mais rápido, tem uma explosão, enfim. Exato. Ele traz mais eficiência também. Eficiência energética, muito mais rápido. Então já é o que a gente está desenvolvendo hoje para esse novo Euro 7, para essa montadora. Já vem nessa linha. E as principais buscas hoje em dia por produtos que provoquem menos emissões, é isso? Todo mundo dentro dessa pegada, exato. Você percebe? Sim, exato. Sempre até falando de carro de passeio, né? O próprio mover, né? Tudo que a gente vê de legislação de mover é para descarbonização. Sim. É para não só a eficiência energética, mas também a redução de emissão de poluentes. Né? E aí o turbo está diretamente ligado. Mesmo no carro de passeio. Mesmo no carro de passeio. A eletrificação, de que forma ela está impactando na operação da Borg? Para o turbo, o híbrido, ele adapta super bem. Então, o carro híbrido... E pegou no mercado brasileiro o híbrido, né? Muito mais que o elétrico, talvez. Sim, Então, para o híbrido, o turbo é 100% aplicado, que é onde a gente vê a grande oportunidade, né? Quando você compara um carro híbrido que tem turbo com um carro híbrido que não tem turbo, que é, né, natural aspirado, ele é totalmente diferente. Quando acaba o motor elétrico, o carro morre, né, se é só um aspirado, né? Então, a gente vê que a grande vantagem é a gente conseguir, sim, aplicar os turbos nos carros híbridos. Então, nesse sentido, a gente não perde em nada, a gente só muda a aplicação. E agora tem alguns estudos também de híbrido para caminhões e para ônibus. Algumas montadoras vendo isso. A Volks, inclusive, apresentou o Matter, o Matter, né? Foi, híbrido. E então tem alguns projetos já para ônibus também, com o híbrido, que também traz essa eficiência e essa potência, que também é super positiva. Então eu vejo essa tendência muito boa para a gente aqui no Brasil. Falando da BorgWarner eletrificação globalmente, nós já temos produtos para carros 100% elétricos. A gente só não tem localizado no Brasil, porque hoje a gente ainda não tem volume. Não tem volume. Mas as outras plantas nossas no mundo inteiro já tem, e a gente já tem opções. Então a gente continua tendo as opções para carro a combustão, opções para carros híbridos e opções para carros 100% elétricos e ônibus também. Então, para a gente, em um momento em que a gente veja que uma montadora
queira volume e viabilize o projeto, eu vejo que é muito tranquilo da gente replicar um Porque projeto você aqui já tem e esse produto. nacionalizar, porque eu já tenho Quais são na- os produtos que a Borg hoje faz para elétricos lá fora? Acredito eu que seja Europa, que deve ser o mercado mais... Europa e China. Isso, é China. Tem alguns inverters, tem que a gente chama, tem os High Voltage Coolant Heater, que também são sistemas de tanto aquecimento quanto resfriamento da bateria, né? Porque a bateria ela tem que estar numa condição ideal de temperatura para ela performar da melhor forma que ela pode. Então a gente tem todos esses sistemas. Temos também os resfriadores de bateria, os battery coolers. Temos também o ventilador, o e-fan, que nem a gente tem o fan, o ventilador aqui, embreagem viscosa, que não é 100% para elétricos, temos também esse para eletrificados. A BorgWarner tem a fábrica de baterias para pesados, isso a gente tem aqui, né, do meu colega Marcelo, lá em Piracicaba, que tem a planta de baterias, que fornece hoje para os ônibus. Então a gente já tem essa fábrica aqui no Brasil. E aí temos outras divisões que também tem os motores, as ECUs e alguns outros componentes, que estando aqui... É um portfólio, portfólio grande. Considerável, né? É considerável. Então, se você virar realmente, em algum momento, a chave para eletrificação, a Borg já está preparada. A gente consegue trazer. Tendo importante. volume e tendo interesse por parte do cliente em ter nacionalizado, a gente consegue trazer, né? Porque a gente sabe o tamanho do investimento. Com certeza. No que você acredita nesse sentido, Melissa? A gente conversa com alguns especialistas, às vezes até os executivos das montadoras. A grande fala não vai existir no Brasil uma bala de prata, né? Até pelo tamanho do país. Você acredita nisso mesmo? A gente vai... Uns acreditam que talvez o gás, os biocombustíveis, seja... Para longa distância. E seja só uma forma da gente chegar lá, até chegar à eletrificação. Outros acreditam que pelo tamanho do Brasil, e a gente ainda tem a mesma rodovia que se tinha 50 anos atrás, né, em alguns lugares. Quando Na tem. época da ditadura, tem a mesma. Quando tem. Quando tem. Então, acredita que não. O Brasil vai ser multi-energético. Qual é a sua visão? Eu enxergo da mesma forma, né? Eu acredito em opções. Eu acho que tudo que a gente tem feito no mercado é para poder dar condições ao que a pessoa prefere ter, ao que a necessidade dela, né? Então, se eu tenho a necessidade de um veículo elétrico porque eu só vou rodar na cidade, né? Eu tenho um veículo que faz um transporte de pequena distância, eu tenho uma frota de táxi, eu sou um taxista, eu sou um delivery, independente, eu tenho uma opção. Se para mim a opção melhor eu tenho um elétrico, eu posso escolher ir para um elétrico. Porém, se a minha opção eu faço essa vida, mas eu quero viajar de vez em quando, gastando menos, eu tenho um híbrido com carregador. Ou não, se eu gosto ainda do barulho do motor, se eu não me importo, se eu faço longas distâncias, eu prefiro ficar com combustão. Então eu acredito em opções, né? Também não acho que vai ter uma tendência só. E eu acho que a gente tem que estar preparado para todas as opções que o cliente final deseja. E às vezes é a opção de o primeiro carro da família ser um combustão, de repente o segundo carro da família ser um híbrido. Sim. Ou primeiro um combustão, segundo um elétrico. Um frotista, ele pode escolher, se ele fizer curtas distâncias, ele vai para um híbrido ou um elétrico, mas se ele tiver que cruzar o país inteiro, ele vai com combustão por conta da infraestrutura, e a gente sabe o quanto vai custar essa infraestrutura para a gente ter postos, para a gente ter... Muito a caro. Energia é uma só, né? Então como é que a gente vai eletrificar tudo e faltar energia para as fábricas? Sim. Faltar energia para as indústrias? Então tem muito a se percorrer. Então eu gosto muito da ideia de ter opção. E a gente, como autopeças, né, quem está inserido nesse movimento, a gente tem que ter opções para poder atender essa múltipla gama de opções, que no final quem vai decidir é o consumidor, é o que ele quer para o negócio dele, é o que aquela faz família sentido, né, naquele momento. Exato. Então, para mim, eu acho que vai ser um pouco isso. E eu não sei, né, não posso falar porque eu não conheço muito de mercado global, mas eu acho que no fim, tudo vai migrar muito para isso. Né? Eu acho que até a Europa que puxou
a eletrificação de uma forma muito forte, talvez em algum momento enxergue que tenha outras alternativas. E aqui a gente está muito na frente, né? A gente tem o etanol. Sim. Tem o etanol, o gás, o biometano. A gente tem outras opções que estão muito à frente. E o nosso agro ajuda nesse sentido, Exato. né? Sim. Então, eu acho que essa gama de opções ela vai ser muito positiva e deixar na mão do consumidor e do transportador poder decidir, né? Pois é, eu até ia te perguntar sobre isso, né? Que você falou, né? Das plantas da China, da Europa, mais desenvoltas para a questão do elétrico. Aí quando chega aqui, aí você tem o biometano, você tem agora o nosso HVO, que é o Bivante, que inclusive foi apresentado esses dias, né, na Europa. Exato. Aí a gente tem, né, o biometano, eu falei, o gás, o elétrico, o híbrido e tal. Borg global, né, empresa de uma forma global. De repente aqui vai estar o maior desafio para vocês quanto empresa, porque vocês vão ter que oferecer múltiplos produtos para essas multiplataformas e até que desenvolver. De repente, já vocês enxergam dessa forma? A gente tem feito alguns projetos, alguns testes com alguns biocombustíveis, biometano, mas assim, são realmente volumes muito pequenos. Às vezes a gente acaba fazendo com a montadora de uma forma muito como protótipo, até para poder apoiar a montadora nesse desenvolvimento, mas são volumes muito pequenos ainda, né? A nossa vantagem é que eu tenho um departamento todo de engenharia local. Então, por exemplo, toda a adaptação para o etanol, nós fizemos localmente. Alguns turbos específicos, por exemplo, para estelantes, nós desenvolvemos aqui. Então, nós fizemos todos os testes aqui, os desenhos aqui, as propostas aqui. Então, eu tenho uma equipe local, a gente tem um tech center também que está equipado com equipamentos para que a gente faça esses testes. Então, dependendo do que precisa, a variação não é muito grande no turbo. Então, a gente consegue fazer pequenas adaptações. Não sei se for algo realmente muito disruptivo, mas do que a gente tem visto não são grandes adaptações para o turbo. E a gente consegue apoiar a montadora com tudo, com os testes sendo locais, com a nossa equipe de design. Então eu tenho uma equipe de design de engenharia. Que legal. Tenho uma tudo local. Equipe, de engenheiros de aplicação e tudo mais que a gente acaba acessando uma plataforma global, claro, né, para que a gente garanta o alinhamento do produto globalmente, porém a gente consegue desenvolver tudo tecnicamente aqui e o time é 100% capaz. Mas é bacana, né, saber que porque a gente às vezes imagina que o desenvolvimento vem de lá para cá, mas e aqui também a gente tem a nossa... gente também tem. E deixa eu só te fazer uma última pergunta antes de a gente ir para o quadro que a gente tem aqui, que eu fiquei curiosa. A gente está falando aqui muito da questão da redução de CO2, enfim. Mas a gente sabe também que tem muitos caminhões muito velhos, né, circulando pelo Brasil. Nesse sentido, a Borg Warner tem produtos que ajudam a reduzir um pouco dessas emissões nesses caminhões mais antigos, por exemplo? Olha, aí o que a gente teria é uma mudança mesmo. Não tem como você colocar um turbo Euro 5 num caminhão que é um Euro 3. Sim. Né? Você pode, às vezes, manter um turbo mais novo, ou alguns caminhões têm o EGR, que a gente chama, né, que é o Exhausting Gas, que também ajuda na redução, mas também depende tudo do desenho da montadora. Tá. Né? Então é complicado, às vezes, você dizer e mexer, você aplicar em veículos diferentes. Né? Ou você pode... acabar com toda a eficiência do caminhão, ou você pode acabar estourando um motor, ou não aproveitando o que o turbo traz de bom. Né? O ideal realmente é quando foi desenhado especificamente para aquele produto. No nosso caso, né? No nosso produto. Né? Talvez alguma empresa de filtro, alguma coisa assim, tem algo diferente. Fazer. Mas para o turbo, realmente, às vezes você acaba queimando até o produto. Né? Sim, você coloca uma aplicação que não tentando foi fazer uma para coisa. ele, e não dá a performance que você quer, você às vezes queima o produto, né? Ah, legal. Assim. Foi um bate-papo tão bacana. Foi. Estamos chegando ainda. No final, A gente tem um quadro aqui no Vozes que chama Mitos e Verdades. Será que você vai responder? É dentro do que a gente já conversou, que é para afirmar mesmo algumas situações, alguns conceitos, para quebrar um pouco, né? Então a gente faz algumas frases aqui para você e você diz se é mito
ou verdade? Bora? Tá bom, Roda a bora. vinheta. Em termos de componentes, vamos ser multienergéticos? Verdade. Para mim, a gente tem que ter opções, e vamos ter opções. Não vai existir só o elétrico, ou só a combustão, ou só híbrido. Para mim, essas opções têm que estar disponíveis para o consumidor final, ou para o frotista, para o transportador decidir qual é a preferência dele. Mulheres não se interessam por áreas técnicas. Mito ou verdade? Para mim é mito, porque quando você treina e você abre portas para o ensino, elas engajam, elas aprendem e performam bem. E para mim é uma questão de oportunidades. A diversidade colabora para o desenvolvimento da indústria. Mito ou verdade? Verdade. A diversidade em todos os sentidos, né? Desde gênero até a diversidade de raciocínio, de formação. Eu acho que contribui para tudo. Cada olhar acrescenta algo diferente, que é positivo para a indústria. O aftermarket não ajuda na renovação de frota. Mito ou verdade? Para mim é mito, porque o aftermarket ajuda sim a manter uma frota rodando e saudável, né, sem problemas de motorização. Porém, o que não ajuda é o mercado e os juros. Também. Muito bem. Melissa, a gente queria te agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade. Acho que foi um bate-papo bem legal para a gente também falar um pouco sobre essa questão da presença feminina, o quanto isso ajuda a mudar o olhar, né, mesmo do setor de transporte, que eu acho que ele vem evoluindo, e nada mais justo que também evolua nessas questões, né? Exatamente. Além de falar da nossa indústria, né? Do Sim. aftermarket, dos componentes, né? Porque às vezes a gente vê o produto lá, lindamente pronto, mas o que vem ali por trás, todo o preparo. Muito obrigada, foi muito bacana ter você aqui com a gente. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela iniciativa e contem comigo. Sempre que quiserem, estou de volta. Obrigada. Legal. Ela vai voltar, gente, para Vai. falar de Euro 7, porque a gente aqui, O convite já tá feito, já. ficamos curiosas. Eu trago um engenheiro junto comigo. Olha lá. Então fiquem sempre ligados aqui no Vozes do Transporte, porque é só papo de nível como esse. Até a próxima. Não se esqueça de inscrever lá no canal, tá bom? Até mais. Legal.